Evoluindo, né, eu separei algumas coisas aqui de títulos de créditos que vale a pena a gente ficar ligado. Vale a pena a gente ficar ligado. De títulos de créditos, eu diria que, sem sombra de dúvidas, o tema mais relevante é o que se refere à cobrança judicial das duplicatas. Esse é relevante, ou melhor, não, é relevantíssimo, tá? Não tem jeito. Quando não é uma questão específica só para falar de questão judicial de duplicata, eu tenho um item falando disso em toda e qualquer prova de direito empresarial que a FGV faz em nível de primeira fase. É impressionante, tá? E aí vejam, né? A pedido de monitorinha, vocês vão ver a cobrança judicial de duplicatas no artigo 15 da Lei das Duplicatas, que é a Lei 5474 de 68. O que os senhores precisam saber? Primeiro, se na duplicata, que é aquele título que só pode ser emitido em razão de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, o sacado, que é o comprador, tiver dado o aceite, isso por si só basta para se fazer a execução de duplicatas. Isso por si só vai bastar para se fazer a execução de duplicados, tá? Agora, a gente pode estar diante de uma duplicata que não foi aceita, em que o sacado não manifestou o seu aceite. Nessa situação, a Lei das Duplicatas apresenta determinados requisitos que você precisa atender cumulativamente para poder executar a duplicata mesmo sem aceite, que é o quê? O protesto por falta de pagamento e, mais do que isso, o comprovante de entrega e recebimento da mercadoria. Na prática, aquele canhotinho que se assina, o cara destaque fica com ele, né? E aí os itens são sempre assim: para cobrar a duplicata não aceita, é suficiente o protesto por falta de pagamento. Não, não é. Para cobrar a duplicata não aceita, é suficiente o comprovante de entrega e recebimento. Não, são os dois cumulativamente falando, tá? Primeiro tema importante, fiquem espertos com isso. Outro problema importante que a gente tem, né? Se os senhores examinarem aí nos seus códigos civis, esse pode ser edição 2002, né? No seu Código Civil, o artigo 890, vocês vão ver lá o quê? Que dentre outras cláusulas, considera-se não escrita no título de crédito a chamada cláusula proibitiva de endosso, né? Cláusula proibitiva de endosso, que os senhores, senhoras e senhoritas podem chamar também de cláusula não à ordem, quando ela é colocada, quando ela é emitida, né? Ela é inserida pelo sacador, pelo emitente. E aí, cara, qual é o problema? Quando você vai para as leis específicas, em todas elas, lei da letra de câmbio, lei da nota promissória, todas elas admitem a cláusula proibitiva de endosso. E aí você fica, porra, você aplica o quê? Né? É aquilo que eu digo. Em matéria de títulos de crédito, meus amigos, os senhores haverão de ter a tranquilidade e a calma necessária para perceberem se estão sendo perguntados em matéria de direito cambiário, em matéria de títulos de crédito, de acordo com a teoria geral, ou se está te perguntando na nota promissória, né? Por quê? Para o Código Civil não pode, mas para os títulos específicos poderá, tá? Então você vai ter que ter essa cautela de examinar na questão de título de crédito se o item está só perguntando cláusula proibitiva para o Código Civil, para os títulos de crédito, ou está te indicando um título de crédito específico. Para o Código Civil não pode, para os títulos de crédito específico, as leis autorizam. Outro ponto nessa mesma linha, né, é o que? A responsabilidade do endossante. Meus amigos, o endossante é aquela pessoa que transfere o título por endosso. O que acontece, cara? Para o Código Civil, o endossante, regra geral, não responde pelo pagamento do título. Já para as leis específicas, ele, regra geral, responde. E aí você vai fazer o que, Raíssa Chaves? Mesma coisa da ideia anterior. Olhe para a opção e veja. Estou te perguntando, melhor, a FGV está te perguntando em matéria de Código Civil ou está te perguntando para a lei das duplicatas? É de acordo com o regime geral do direito cambiário ou é para o cheque? Se especificou o título, o endossante, regra geral, responde
pelo pagamento desse título. Se ele não especificar, estamos olhando lá para o Código Civil, e para o Código Civil não pode não, tá? Não responde não. Terceiro tema na mesma linha, velho, aval parcial. A propósito, essa coisa da responsabilidade deve estar no artigo 904, eu acho. Agora eu não sei se é 904 ou 914, acho que é 914, melhor dizendo, né? Aval parcial. Aval parcial, meus amigos, ele está regulamentado no Código Civil, sabe aonde? No artigo 897, parágrafo único do Código Civil. O dispositivo mais complicado, 897, parágrafo único do Código Civil. O dispositivo mais complicado de ser interpretado. Aquele dispositivo em que, para você interpretar, você precisa ser PhD em Direito Empresarial, de tão complicado que ele é. Esse dispositivo diz: é vedado o aval parcial, ponto final. Tá? Complicadíssimo, né? Qual é o grande problema que a gente tem? Enquanto o Código Civil diz: é vedado o aval parcial, ponto final, as leis específicas autorizam e admitem as obrigações cambiais serem garantidas no todo ou em parte por aval. E aí, minha querida Gabi, você também viu aval parcial, vai ter que ver lá. É aval parcial para o Código Civil? Se for, não pode não. Se for aval parcial na duplicata, está valendo. Se for aval no cheque, está valendo. Na letra de câmbio está valendo também, tá? E bom, né? É aquilo. Os senhores, senhoras e senhoritas precisam ter pelo menos, né? Né? Alguma noção genérica das três principais obrigações cambiais, né? O aceite, o aval e o endosso, né? O aceite, cara, é a obrigação que vai transformar o sacado no obrigado principal de um título de crédito. Ou seja, para a gente falar em aceite, a gente precisa estar diante de uma ordem de pagamento, de um título de crédito cuja emissão já apareça sacado. Porque a gente não vai poder falar em aceite na nota promissória, já que a nota promissória é uma promessa de pagamento, né? A gente vai poder pensar em aceite, portanto, aonde? Em tese, na letra de câmbio, na duplicata e no cheque, já que ambos têm sacados. É importante os senhores saberem disso. Na letra de câmbio, o aceite é facultativo. Não sou obrigado a dar o aceite na regra geral. Na duplicata, o aceite varia entre obrigatório, porque você só pode se recusar nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 8º da Lei de Duplicatas, a Lei 5474/68, fora aí se é obrigado a fazer, né? E aí ele varia entre obrigatório e presumido, porque você pode executar uma duplicata sem aceite, como a gente falou agora há pouco, né? Aval, cara, aval é a obrigação relacionada à garantia, né? E aí você vai poder falar no aval em preto, quando o avalista indica quem é a pessoa do avalizado, e no aval em branco, quando não se indica quem é a pessoa do avalizado. E aí é importante que os senhores saibam também mais essa, né? No aval em branco, a gente garante o obrigado principal, né? Garante o título na pessoa do obrigado principal na regra geral, tá? Ou seja, regra geral, no aval em branco, você vai garantir o título todo na pessoa do obrigado principal. Qual é a exceção disso? A exceção disso é a letra de câmbio. Por quê? Na letra de câmbio e na duplicata, o obrigado principal é o aceitante. Só que como na letra de câmbio, que a gente falou agora, o aceite é facultativo, pode ter ou não, o legislador, sabendo disso, ele transfere o aval em branco como sendo dado ao sacador, porque enfim, o sacador é o cara que emite, essa obrigação vai ter sempre. Então, o aval em branco é regra geral para o obrigado principal, fora na letra de câmbio, que é a exceção, é dado ao sacador, tá? Endosso. Cara, o endosso, ele é obrigação relacionada à transferência, né? No endosso a gente vai ter o endossante e o endossatário. O endosso ele também pode ser em preto ou em branco. Em preto, você indica o endossatário, a pessoa para quem você está passando o título, um novo credor. No em branco, não. É importante, né, pensando na sua primeira fase, que os senhores saibam que existe
o endosso próprio ou translativo, que é aquele endosso em que a gente vai transferir o título e o crédito, né? Se eu fizer agora aqui, num título de crédito em que eu seja o credor, endosso translativo, fugiu, ou não? Manu, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu deixarei de ser credor para Manu passar a ser, por assim dizer, a nova credora, e eu me obrigar como um obrigado secundário de um título de crédito, tá? Então a gente tem isso. No endosso translativo você transfere o título e o crédito. Só que a gente tem também o endosso impróprio. Nesse endosso impróprio você só transfere o título, o crédito continua com o endossante, né? E aí a gente tem duas modalidades de endosso impróprio, que são o endosso mandato de um lado e o endosso calção, né? O endosso mandato para fins de cobrança e o endosso calção para garantir alguma outra eventual obrigação contratual. Tranquilo com isso?